Olá pessoal, eu sou o professor Marcos e esse é o nosso História em Casa. A discussão de hoje é sobre a Antiguidade Clássica, precisamente Grécia Antiga, os períodos da história da Grécia. Hoje nós vamos compreender os três primeiros períodos da história da Grécia, que são os períodos pré-homérico, período homérico e o período arcaico. Na verdade, quando a gente fala sobre Grécia Antiga, nós estamos falando muito mais sobre uma reminiscência que é cultural. Nunca houve uma unidade política que a gente possa definir como Grécia. O que você tinha, na verdade, era uma unificação de povos dentro de uma mesma perspectiva cultural, mas não política, vamos dizer assim. Então, esses são os períodos da história da Grécia e hoje nós vamos discutir aí os três primeiros grandes períodos. O período pré-homérico, que vai do século XX até o século XII a.C., o período homérico, do século XII até o século VIII a.C., e finalmente o período arcaico, que vai do século VIII até o século VI a.C. Vamos lá. Bom, primeira coisa, quando nós vamos falar sobre o período pré-homérico, o que a gente tem que ter em mente é que esse período é um período de formação populacional. Na região onde hoje nós temos a Grécia, país, para lá foram afluindo grupos populacionais de origem indo-europeia, aqueus, eólios e jônios, chegam na região onde hoje nós temos a Grécia, e aí você vai ter a formação da civilização creto-micênica. Esses três povos localizam a sensacional e exuberante civilização de Creta, localizam também ali uma população, digamos, mais primitiva, os chamados pelasgos, e a partir daí você tem a formação de uma civilização bastante exuberante, que é a civilização creto-micênica. Bom, esse primeiro período da história, ele se encerra com a invasão dos dórios, um povo considerado mais primitivo, que, entretanto, já conhecia a metalurgia do ferro, que era muito mais superior do que a metalurgia do bronze, que era típico da civilização creto-micênica. Então, as cidades que se desenvolveram nesse período, Argos, Neopíria, Tirinto, a própria cidade de Micenas, são evacuadas, as populações fogem dessas localidades e vão se dispersar por toda a bacia do Mar Egeu. Note bem que quando nós falamos a respeito desse primeiro movimento, nós temos aí a ocorrência chamada primeira diáspora grega, que é a dispersão dos gregos, nesse momento muito mais situados ali na bacia do Mar Egeu. O segundo período da história da Grécia que nós vamos ter é o período homérico, é o período que nós vamos ter a formação da sociedade gentílica. Todos vocês já devem ter ouvido falar das obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada vai tratar da Guerra de Troia, a Odisseia a volta de Odisseu para o reino de Ítaca. Então, basicamente, a referência que nós fazemos aí a esse contexto histórico, como período homérico, diz respeito basicamente à maneira com que você pode recontar essa história da Grécia, levando em consideração as duas grandes obras do Homero. Bem, o que era uma sociedade gentílica? Uma unidade econômica, social, política e religiosa, onde as pessoas remanescentes da invasão dórica começaram a se organizar e começaram a buscar sobrevivência através da autoridade de uma figura chamada de pater familia. Você não tem a propriedade privada dos meios de produção, as pessoas que ali vivem tiram sua sobrevivência e começam a estabelecer contato com as populações que saíram na primeira diáspora. Então, quer dizer, você tem uma expansão cultural para outras áreas aí da bacia do Mar Egeu. Agora, o que se costuma dizer? Que com o crescimento populacional, você não teve como Gueno acompanhar esse crescimento populacional. Então, a quantidade de terras disponíveis era insuficiente para você sustentar a população que constantemente estava crescendo. Então, o final do período homérico, ele é caracterizado como sendo o momento em que nós vamos ter a ocorrência da chamada segunda diáspora, em que os gregos basicamente vão sair para todas as regiões do Mediterrâneo, inclusive o sul da Itália, formando a Magna Grécia, e na verdade estendendo aquela cultura por toda a bacia do Mediterrâneo em si. Conforme a gente pode observar nesse nosso mapa, a gente percebe que as colônias gregas se formam, portanto, por toda a bacia do Pacífico. Então, quando nós falamos a respeito, o que nós identificamos aí na cor vermelha, basicamente diz respeito a todas as áreas em que os gregos se fixaram. Então, observamos aí as metrópoles gregas, por essa classificação desse mapa, que são as principais cidades que vão se formar a partir da sociedade gentílica,
E observamos aí as colônias que vão se formando, né, por todo a bacia do Mediterrâneo, do próprio Mar Negro em si. Tá? Por exemplo, quando nós falamos sobre Éfeso, né, que vocês veem aqui, exatamente aqui em cima da minha cabeça, né, nós só falamos sobre uma cidade que se formou a partir da colonização, né, de povos que também vão dar origem à própria cidade de Atenas. Bom, a partir do momento que a sociedade gentílica ela desaparece, pessoal, nós vamos ter aí, no caso, o início do chamado período arcaico, que é justamente o período de formação da polis, né, das cidades-estado gregas, da cidade-estado grega. Na verdade, a população que não saiu, ela fica, né, os parentes mais próximos dos eupátridas, né, os parentes mais próximos do paterfamília, chamados de eupátridas, vão transformar em privadas as terras que anteriormente eram coletivas e vão se tornar a elite dominante dessas cidades. Agora, de todas as cidades-estados que se formaram na Grécia, elas eram totalmente independentes umas em relação às outras. As que mais merecem destaque são as cidades de Esparta e as cidades de Atenas. Veja, os atenienses se consideravam descendentes dos jônios, ao passo que os espartanos eram descendentes, tá certo? Dos dórios. Então, sempre que eu vou pensar em Esparta, eu vou pensar numa sociedade que é militarizada, né? Cujo militarismo é a principal característica. Sempre que eu falo da sociedade ateniense, ela vai se notabilizar pela sua evolução política, que vai culminar na própria democracia. Agora, vamos falar um pouquinho primeiro sobre Esparta, né? A sociedade espartana é uma sociedade, né, que ocupou a planície da Messênia, que era uma das regiões mais férteis que você tinha em toda a península, né, balcânica, na região onde hoje você vai ter lá a própria Grécia. As populações que não resistiram à ocupação dos dórios, né, foi permitido que ali permanecessem com terras secundárias. Esse grupo nós chamamos de periecos. E aqueles que tentaram resistir à invasão dórica acabaram se transformando em escravos, que os espartanos chamavam de ilotas. Uma coisa interessante quando você vai falar sobre a Antiguidade Clássica é falar um pouco sobre o escravismo. Quem se torna escravo nessas sociedades? Há duas formas de você se transformar, da pessoa, o indivíduo ser transformado em escravos, né? A primeira forma é ser capturado em guerra. A segunda forma é se endividar. Então nós temos aí a escravidão por dívida como uma das características marcantes dessas sociedades aí no caso, né? E também serem capturados em guerras também era uma das grandes características para se transformar em escravo. Não há a ideia de que a escravidão se associa a uma perspectiva de superioridade racial, que é o que vai acontecer a partir do século XVI para cá, no chamado escravismo contemporâneo. Agora, o que é interessante quando você vai falar sobre os escravos em Esparta é que eles pertenciam ao Estado. Tá? E todo espartano, quando se casava, recebia um pedaço de terra e uma quantidade de escravos, né, que eram vinculados a essa propriedade. Agora, você vai falar sobre a sociedade espartana, é bastante interessante, né? O espartano, ele já aos 8 anos de idade, ele é levado ao cuidado do Estado, né? O Estado dá a ele uma educação preparando ele para a guerra. Ele aprende 2 princípios que são fundamentais, a xenofobia, né? A aversão ao estrangeiro, o laconismo, o ato de falar pouco, né? Justamente para que novas ideias não chegassem àquela sociedade. Uma mãe espartana, quando dava à luz a uma criança, se ela percebesse que a criança tinha qualquer tipo de defeito, essa criança ela já era morta, né? A mãe já afogava a criança. Se caso ela não tivesse coragem de fazer isso, ela entregava um conselho de anciãos que procediam na eliminação dessa criança, se ela tivesse algum tipo de defeito. Do contrário, ela ficaria na casa dos pais até os 8 anos, quando se iniciava o treinamento militar dessa criança, se ela fosse menino. Se ela fosse menina, ela ia ficar na casa dos pais até a idade de se casar. E ali ela aprendia a cuidar dos afazeres domésticos e também aprendia a ter um bom condicionamento físico, porque eles acreditavam que era a única forma que ela tinha de poder gerar bons filhos. Tá certo? Bom, esse espartanozinho ficava sob cuidado do Estado, né? Era treinado para a guerra, passava fome, passava frio. Aos 18 anos ele era colocado para fora da cidade, tinha que viver um ano sozinho, se virando, e depois voltava. E aí ele passava por uma prova conhecida como criptia, que consistia
na prática de se matar a maior quantidade de escravos que ele conseguisse. Depois disso ele se transformava, portanto, num cidadão espartano, né? Aí ele se tornava um soldado espartano. E aí só poderia se casar aos 30, 35 anos de idade. Casava-se com uma moça bem mais jovem, a primeira preocupação que ele tinha era ter filhos. Recebia um certo número de escravos e vivia naquela sociedade. Esparta não é uma sociedade que vai ter uma evolução política. Ela basicamente vai ser, ao longo de toda a sua história, governada por 2 reis, né, uma diarquia, portanto. Havia lá uma assembleia de cidadãos que somente referendava, né, o que o conselho dos éforos, né, composto por 5 membros, aí no caso, decidia, assim como também a Gerúsia, que era uma assembleia de cidadãos. Tá? É uma sociedade, portanto, estática, né, que se pensava única e exclusivamente para a guerra. Eu recomendo muito que vocês vejam aquele filme 300, né, inspirado nos quadrinhos do Frank Miller, que tudo bem, tem uma visão deturpada a respeito do que são os persas, mas mostra um pouco dessa visão militarista dos próprios espartanos. É bem interessante, fica aqui a dica. Agora, quando nós vamos observar Esparta, portanto, a quantidade de escravos que nós temos ela é imensa, né? A proporção quase de 10 para 1, quando você pega o total de espartanos, que são os homens livres daquela sociedade, né? Os periecos são os habitantes das periferias, aí no caso, das terras menos férteis e que em tempos de serviço militar se juntam aos espartanos. Mas a imensidão de ilotas é uma coisa assim, né, que não pode ser desprezada. Quando, entretanto, eu vou pensar em Atenas, qual a característica marcante? É uma sociedade mais diferenciada, né, no qual você vai ter uma sociedade que não vai se desenvolver em torno de uma economia de guerra. Esparta é essencialmente agrícola. Os escravos, os ilotas, trabalham para a produção agrícola para sustento daquela sociedade que é militarizada. Quando eu vou falar sobre Atenas, eu estou falando de uma sociedade que vai ter uma grande evolução política, mas que vai se desenvolver através do comércio. Tá? Vai se desenvolver através do comércio. Então, quando eu pego para falar a respeito de Atenas, o que eu percebo? Uma sociedade bem mais complexa. Notem bem, quem são os eupátridas? Os bem-nascidos. São os latifundiários, são os donos das principais terras. Quem são os demiurgos? São os comerciantes. São os caras que desenvolvem a indústria naval de Atenas, que vão trazer a grandiosidade para Atenas, vão comercializar mercadorias com todas as colônias gregas, tá certo? E vão muitas vezes importar escravos para aquela sociedade. Então os demiurgos, eles são comerciantes, grandes produtores de cerâmica, tá certo? Né? E grandes responsáveis pelo desenvolvimento da indústria naval em Atenas. Os georgóis são pequenos proprietários, que muitas vezes se endividam, então se tornam escravos dos eupátridas. Os tetas são trabalhadores marginalizados, e aí você tem um número bastante expressivo de escravos. Note, se em Esparta a maior parte dos escravos são prisioneiros de guerra, em Atenas os escravos são pessoas que estão endividadas. E aí você vê uma classe social ascendente, que são os demiurgos, querendo deter os mesmos tipos de direitos que possuíam os eupátridas. Nessa época, Atenas era governada por um rei, Basileu. E havia os arcontes, que eram as pessoas responsáveis pela administração da cidade, mas todos eles eram eupátridas, eram bem-nascidos. Agora, não há na história uma elite econômica que não queira ser elite política, então você tem vários conflitos sociais acontecendo, né, naquela sociedade. Você tem, inclusive, a formação de partidos políticos. Né? Você tem a formação, inclusive, de partidos políticos. Tá? Os paralianos, por exemplo, era o partido da costa, que, na verdade, era composto pelos demiurgos. Tá? Você tinha aí, no caso, demiurgos que eram comerciantes. Tá? Você tinha aí, no caso, os pedianos, que eram os habitantes das planícies, os mais ricos, que eram os eupátridas. Tá? E você tinha, por fim, né, o partido dos diacrianos, que era, na verdade, dos georgóis e dos tetas, os trabalhadores mais marginalizados. E essa sociedade vai enfrentar, aí, no caso, a partir do século VII, vários conflitos sociais. E é nesse ponto que surge entre os atenienses a ideia de se regulamentar esse tipo de conflito que estava acontecendo. Né? Então é nesse momento desses conflitos sociais que você vai ver surgir a figura dos legisladores.
Quem eram os legisladores? Eles eram eupátridas, eram, portanto, bem-nascidos, eram pessoas aí, no caso, que vieram da elite ateniense e que atuavam no sentido de tentar criar leis escritas, né, para evitar que os conflitos sociais continuassem acontecendo. Vamos falar sobre eles aqui, que estão do meu lado. Drácon, século VII, ele vai, né, criar as primeiras leis escritas de Atenas. As leis eram tão severas, que puniam basicamente qualquer coisa com pena de morte. Daí surgiu a expressão leis draconianas como algo, como exemplo, como sinônimo de leis extremamente severas. Vamos ter depois aí no caso Solon, que vai fazer reformas importantes. O Solon, ele cria reformas e o código dele aí no caso é extremamente importante, porque ele vai proibir a escravidão por dívidas, tá? Vai proibir a exportação de cereais para que a oferta de alimentos fosse maior na sociedade ateniense, né? E vai ser o primeiro cara a permitir a participação, né, de mais pessoas nas assembleias populares. O que acontecia? Voltando para o slide anterior, essa imagem que eu coloco aqui do lado, ó, que eu estou passeando por ela agora, né, é o exemplo de uma ágora, é a praça pública. E havia o costume entre os gregos de debater e discutir todos os assuntos da cidade na ágora. Então há uma tradição dessa individualidade, desse debate. Só que quem participava das decisões era único e tão somente os eupátridas. Demiurgos estão ressentidos com relação a não participar. Então, a partir do momento que o Solon amplia a participação política, ele faz principalmente com que os comerciantes passem a participar das decisões políticas. O que o Solon faz? Ele estabelece a participação política mediante o critério de renda. Quem tinha uma certa quantidade de dinheiro podia participar das decisões da cidade. Ok? Pode parecer estranho, mas na verdade era uma ampliação, né, do universo de pessoas que podiam participar. Quer ver? Voltando 2 slides aqui, ó, observando a população, né, a ateniense aqui no caso, tá, quando houve a consolidação da democracia. Os estrangeiros são os metecos, eles nunca vão ter participação política mesmo. Agora, o que acontece? O cidadão, durante muito tempo, era só quem era eupátrida. A partir desse momento em que você tem aí, no caso, o Solon, participa quem tem uma certa renda. Então, os comerciantes passam a participar. Então, ele acabou com a escravidão por dívidas, proibiu a exportação de cereais, criou um sistema de pesos e medidas. O código dele era tão completo que ele dispunha até mesmo discussões a respeito da utilização de recursos hídricos. E tempos depois, quando os romanos vão elaborar suas primeiras leis escritas, eles se inspiram no código de Solon. Certo? Bom, depois de Solon, nós temos aí a chegada ao poder dos tiranos. Né? Quem eram os tiranos na Grécia Antiga? Hoje, se eu perguntar para vocês o que são os tiranos, o que vocês pensam? O tirano é um cara que cruel, sanguinário, chega ao poder através da violência, através de golpe. Então, só que no caso de Atenas, os tiranos, tudo bem, são vistos como aquelas pessoas que tomaram o poder ilegalmente, mas quando eu pego Pisístrato, por exemplo, que é esse aqui que está do meu lado, né, eu vou perceber que o Pisístrato tem uma característica muito importante. Pisístrato, ele na verdade amplia a participação dos cidadãos em assembleias populares, organiza grandes obras públicas, né? Inicia a obrigatoriedade da participação dos cidadãos nas assembleias. Hípias e Hiparco são seus filhos. Agora, é interessante que em determinado momento quem vai ascender o poder é o Iságoras. E o Iságoras vai tentar restabelecer o poder político tal como ele era antes do Drácon e do Solon. Bom, nesse contexto ele é expulso da cidade, tentou buscar uma ajuda com os espartanos para atacar a própria cidade de Atenas. E aí os atenienses, liderados por Clístenes, tá, derrotam o Iságoras, e é Clístenes que vai criar a democracia tal como nós conhecemos, pensando na Antiguidade Clássica. Tá? Bom, o que o Clístenes faz? Ele estabelece que a estrutura de poder político máxima que existiria em Atenas seria a eclésia. O que é a eclésia? É a Assembleia dos Cidadãos. Na eclésia, os cidadãos deliberariam sobre absolutamente todos os assuntos da cidade. E a vontade daquela maioria seria a vontade da cidade.
O governante, no caso Clístenes ou seus sucessores, nada mais seriam do que pessoas que acatariam as decisões da eclésia. E onde se reunia a eclésia? A eclésia se reunia na ágora. Tá? Ágora é o lugar físico. Eclésia é o nome da reunião. E chamamos da palavra eclésia, surge, por exemplo, a ideia de igreja. Existiam outras estruturas políticas, quando a gente vai pensar o modelo ateniense, né? Como, por exemplo, a Bulé, o Conselho dos 400, que eram os representantes dos diferentes tribos atenienses que escolhiam o que a eclésia ia deliberar. Havia o Areópago, que era o local em que você tinha aí, observava que o que a eclésia votou podia ou não ser aplicado. E existiam os tribunais, a Iliae, que julgava aí as pessoas que cometessem certos crimes. Tá? É o Clístenes que estrutura esse processo. Agora, quando a gente pega para analisar a sociedade ateniense e vai observar a questão da democracia, por que ela é direta? Por que ela é direta? Ela é direta porque as pessoas em praça pública deliberavam sobre absolutamente todos os assuntos da cidade. Mas por que ela é restrita? Estrangeiros não participam, mulheres não participam, tá? Só participam homens com mais de 18 anos e de origem jônia. Para vocês terem uma ideia, no auge da democracia ateniense, que vai acontecer com o nosso amiguinho Péricles aqui, você tem Atenas com mais ou menos 500 mil de habitantes, dos quais somente 35 mil é que podem exercer o seu direito. Agora, Péricles, que é um dos sucessores de Clístenes, é na época dele que você vai ter a ocorrência do século de ouro, que é o nível de maior desenvolvimento da sociedade ateniense, das maiores construções, obras públicas, e é no governo dele que se amplia a participação política dos cidadãos de Atenas. O que acontecia? Existe uma coisa muito complicada quando você vai falar sobre democracia em Atenas, principalmente pelo fato de que tinha escravidão, né? Começa por aí. Agora, a ideia da escravidão era muito aceita por aquela sociedade. Aristóteles, por exemplo, defendia a escravidão como algo normal. O escravo era visto como um instrumento falante, né? Agora, quem tinha escravo e dinheiro eram as pessoas que conseguiam participar da eclésia. Eram as pessoas que conseguiam participar da Bulé e do Areópago. Por quê? Porque elas tinham pessoas suficientes para trabalhar em casa enquanto elas se dedicavam à política. O que o Péricles faz? O Péricles, ele pega esses recursos que o Estado, que a sociedade ateniense vai conseguir, nas nossas próximas discussões a gente vai falar um pouco sobre isso, e aplica para fazer com que pessoas que não tinham renda pudessem participar dessas outras instâncias. Agora, no caso dessas pessoas, elas obrigatoriamente têm que ter origem jônia. Então, no universo de 500 mil de habitantes, apenas 35 mil participam. Ok? Então, recapitulando, tá? Os períodos da história da Grécia: pré-homérico e homérico, formação populacional, sociedade gentílica. E a partir daí, formação do mundo grego, né? E você tem aí no período arcaico a formação das polis, Esparta e Atenas. Muito bem. Agora, o que vai vir na sequência? Aqui nós temos uma imagem belíssima, né, do von Foltz, né, uma pintura aí no caso, né, neoclássica, em que se mostra a era de Péricles, a ágora, né, como vocês podem perceber, e uma série de outros simbolismos que vocês têm aí no caso. Agora, o que vai acontecer na sequência? O chamado período clássico, que certamente é um dos períodos mais importantes da história da Grécia, tá? Quais são os conteúdos aqui nesse momento, que a gente vai ver mais adiante? Guerras médicas, Guerra do Peloponeso, né? E depois a gente vai entrar no período helenístico, quando nós falamos aí sobre a dominação macedônica. Mas isso é uma outra história. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, se cuidem aí de casa. Aqui de casa, né, estão surgindo as aulas de história de casa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Um grande abraço, né? Até a próxima.